de uma forma ilustrativa, imagine um ser humano no início da sua vida. Sim, lá no comecinho, como ele ainda é embrião e não entrou em contato com nada no mundo externo. Que lógico que quando ele desenvolve já dentro da fase intrauterina, ele já está entrando em contato com o mundo externo, que é o útero, o líquido amniótico, a placenta e até ele próprio, por mais que ele ainda não tenha a percepção e consciência disso. Então, a nossa mente é como se fosse todo esse conteúdo. Não existe uma estrutura ainda bem formada. A cada experiência, a cada informação, a cada memória registrada no nosso cérebro, ditará como será o nosso comportamento ao longo da nossa vida, criando uma estrutura de funcionamento sobre cada exposição da nossa psique com o mundo. Uma imagem que eu gosto é essa teia de aranha. Aqui estão registradas todas as memórias de experiências que vivemos e todas as relações que fazemos entre as imagens vividas de cada experiência, todas as conexões. Quando percebemos, elas estão entrelaçadas em uma estrutura que chamamos de personalidade ou comportamento humano. É este comportamento que ditará o nosso funcionamento ao longo da vida toda. A mente emite informações ao nosso cérebro para o nosso funcionamento, tanto de motor, pelas sensações, tanto emocionais, quanto de conteúdos racionais, por meio das sinapses. Então, as sinapses são as conexões entre as nossas células nervosas que emitem impulsos elétricos que mandam essas informações e que recebem essas informações também. Além de impulsos elétricos, elas também mandam comandos por hormônios, que são os sinalizadores das expressões, principalmente de como as reações se expressarão no nosso próprio corpo. Hormônios esses que você já ouviu falar em algum, provavelmente, como a adrenalina, a noradrenalina, como a dopamina, como as endorfinas, como o cortisol e assim vai. Um dos grandes ganhos que a meditação trouxe para a ciência foi reconhecer que, apesar dessa ser uma estrutura, ela não é fixa ao longo da vida. Durante muito tempo falávamos que a modulação dessa estrutura mental, ou plasticidade dessa estrutura mental, que é o mesmo que dizer neuroplasticidade, ela só era possível nos primeiros anos de vida, no início da formação estrutural do nosso cérebro, onde essas conexões sinápticas eram estabelecidas. Acontece que, não só pela meditação, mas pela meditação e estudando a resposta em estudos de imagem, de ressonância e de metabolismo cerebral, pôde-se perceber que os meditadores mudavam a forma de mandar seus impulsos elétricos a cada parte do cérebro. Alguns funcionamentos aumentavam, como o nosso córtex pré-frontal, ou seja, ganhando mais capacidade de exercitar elaboração de conteúdo mental, planejamento e ações concretas. E outros iam reduzindo, inclusive até de tamanho, como aquela amígdala cerebral, que é um dos órgãos dentro do sistema emocional ou sistema límbico, que é responsável pelas respostas imediatas das reações frente
há um conteúdo de conflito, de perigo, ou que tira da nossa zona de conforto. Então, por mais que a nossa personalidade provavelmente nos ditará o funcionamento nosso ao longo da nossa vida toda, como conversamos, por exemplo, no módulo anterior, sobre a fixação da mente entre um dos centros de inteligências, quer seja ele racional, emocional ou puramente instintivo motor, somos capazes, ao longo da nossa vida inteira, por quanto que o nosso cérebro esteja são, de modular o nosso funcionamento. É isso aonde a medicina cada vez mais e a ciência está entrando em contato com outros ramos não científicos, como a filosofia e a própria religião. Quando falamos de espírito ou alma, para a ciência é o reconhecimento que existe algo além do físico ou do cérebro que dita o funcionamento dele. E aqui, apenas de forma didática, eu vou chamar de mente. Porque a mente não é o cérebro. O cérebro é a expressão da própria mente. E o que tem a ver tudo isso com a saúde? Bom, se estivéssemos fadados a partir do momento que formamos a nossa estrutura de personalidade, sermos os mesmos ao longo da vida, estamos fadados a um destino determinista, sem grandes possibilidades de ações. Apenas condicionamentos de mudanças. Mas hoje não. Hoje conseguimos perceber que dentro dos nossos próprios esforços, trabalhando e conhecendo a mente pouco a pouco, somos capazes sim de modular funcionamentos dela de maneiras diferentes. Diferentes pelo menos um pouco daquilo como funcionava num passado remoto. Ou num passado até recente. Como que a meditação, então, Alexandre, consegue ajudar nisso tudo que você está falando? Simples. Se olhamos para a teia da mesma forma que ela é o tempo todo, não vemos soluções. Agora, se olhamos para essa teia de uma forma mais complexa que ela se apresenta, prestando atenção a cada momento de contato com o presente, como estão as nossas sensações do corpo, que emoções estão sendo apresentadas e qual o nosso conteúdo mental de pensamentos e sentimentos, não nos fixamos em um único ponto da nossa mente. E a cada meditação e a cada experiência de plena atenção, trazendo a observação desse conteúdo mais amplo, somos capazes de perceber que existem vários recursos estruturados que podem ser utilizados para o nosso funcionamento. E não esse ou aquele. Quando trazemos aqui para a nossa saúde, isso quer dizer que um sintoma, por exemplo, é capaz de diminuir de intensidade se percebemos que existem outros estímulos além do sintoma acontecendo com a gente. Como, por exemplo, uma parte do corpo que está sem sintoma. Como, por exemplo, outra parte do corpo que está com sensações, inclusive, mais agradáveis do que o sintoma que está nos acometendo. E deixando de viver o sintoma, por exemplo, como uma queimação, uma tristeza ou uma mente muito agitada, como o único conteúdo da mente que está acontecendo naquele momento. Por que não está? Que talvez aquele conteúdo, por estar incomodando, ele está mais presente em nossa consciência. Mas lá atrás, dentro da mente como um todo, ou no nosso inconsciente, existem outras informações constantemente acontecendo. E que se observarmos a ela, seremos capazes de abrir mão daquilo que nos incomoda, para olhar dentro do presente que aqui se apresenta, quais desses conteúdos e ferramentas, quais dessas estruturas e conexões poderemos agir,
poderemos utilizar para as nossas ações. Então, ao invés de reforçar a mesma estrutura para todas as ações, a gente reconhece que temos um painel de opções para ações diferentes. E isso só tem como acontecer se deixamos a mente já pré-elaborada em um segundo plano e temos consciência do momento presente, que não é um conteúdo mental. Que o conteúdo mental vem da exposição a esse presente que está logo antes dele. Porque, de fato, tudo que a gente está percebendo agora só é realmente percebido porque o estímulo que chega ao cérebro evoca algum conteúdo semelhante a esse para te dar uma informação de resposta. Então, se observarmos só essas imagens de resposta da própria mente, isso não é o presente. O presente vem antes, que está em interface com o nosso corpo, com o nosso cérebro, nos dando informações. E o cérebro está em interface com esse momento presente, dando resposta a essas informações. Ou seja, por mais que talvez pareça complexo o que eu estou te falando no começo, o que eu quero dizer é que a sua ida para o trabalho hoje não vai ser igual à ida para o trabalho amanhã. Que a sua rotina de almoço hoje não vai ser igual à sua rotina de almoço amanhã. Então, que os recursos que você vai utilizar hoje não podem ser os mesmos de amanhã. É preciso estar em plena atenção a esse almoço, a esse tráfego para o trabalho, a esse conteúdo presente, para perceber que informações dentro das sensações instintivas, dentro das emoções que surgem, dentro do conteúdo racional, você vai de fato utilizar para cada ação que se apresenta. A isso chamamos neuroplasticidade. A capacidade do cérebro modificar a cada exposição com o presente. E o que de fato isso traz de resultados finais, Alexandre? Em termos de saúde mental, isso vai trazer uma maior possibilidade de foco, uma maior possibilidade de concentração, uma memória mais recente, mais presente, porque só existe memória naquilo que a gente traz foco e atenção. Uma redução sobre aquele todo conteúdo de energia despendida sobre um estresse que você se submete. A uma mente menos agitada, a um sono mais regular, a uma menor exacerbação dos seus sentidos, como o que acontece, por exemplo, no estado de perigo de hiperalerta, e com isso, redução das intensidades de sintomas que a gente pode ter ao longo de um dia, como uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma dor no estômago, etc. E no final, dar uma sensação de maior paz, menos tensão, mais criatividade e produtividade, e aos que dizem, uma maior felicidade plena. Vamos meditar? Hoje vamos trazer um outro recurso da meditação, que é levar a atenção ao terceiro nível do nosso estrutura de cérebro, que são os sentimentos e pensamentos no nível cortical. A única diferença, propriamente dita, de um sentimento para uma emoção é porque a emoção é algo primário, como medo, culpa, raiva. O sentimento já passou por um nível de elaboração dessa emoção. Então sentiremos inseguros, magoados, com remorso, nervosos. Então a gente traz uma intelectualização daquela emoção que a gente percebe.
Em termos práticos, isso é importante para percebermos que estamos trabalhando com um terceiro nível do cérebro, que é o nível cortical. Então, assim, vamos fechar as 3 camadas do nosso percepção da mente. O primeiro foram as sensações. O segundo foi o sistema límbico, que são as emoções. E agora, no nível cortical, a elaboração dos pensamentos e dos sentimentos. Vamos lá? Então, te convido a sentar numa posição confortável, de tal forma que a posição do teu corpo permita deixar a coluna sem exigências, mas ereta, para mandar um comando que você está em atenção a tudo que acontece. Fechando os olhos, levamos a nossa atenção à nossa respiração. Observando como estamos neste momento. Se existe alguma parte do corpo com maior tensão ou incômodo. Observando se a respiração neste momento encontra-se superficial ou profunda, rápida ou devagar. E a cada momento, utilizando a respiração como âncora para o estado de presença, podemos levar a nossa atenção ao nosso fluxo mental. Observando os pensamentos e sentimentos que surgem a cada instante. Observando como muitas vezes nos fixamos a algum pensamento ou sentimento e nos distanciamos do momento presente. E ao nos darmos conta, sem julgamento, simplesmente voltamos a atenção à nossa respiração. Fazendo isso quantas vezes forem necessárias. Apenas observando. Se o que surge agora são memórias do passado ou evocações de um futuro, como que há algo a fazer.
E se a cada momento observando esses pensamentos e sentimentos, se algo modifica no nosso estado emocional ou se permanece o mesmo. Se o nosso corpo expressa algum ponto de tensão ou de dor ou de relaxamento. E em que parte do corpo se expressa essas sensações? Ao levarmos a nossa atenção ao nosso fluxo mental de pensamentos e sentimentos, podemos perceber que esse pensamento ou sentimento surge de algum lugar que muitas vezes nem nos damos conta. E da mesma forma se vai. Quando abrimos mão de segurá-lo e trazemos de volta a nossa atenção ao momento presente, a cada respiração. Percebendo também que a cada momento, a cada respiração, nosso estado mental se modifica. Os conteúdos do pensamento são outros. E mesmo se são os mesmos, são diferentes em intensidade ou em formas de expressão, como modificando as sensações do corpo ou os nossos estados emocionais. Reconhecendo o fluxo mental incessante e o quanto nos apegamos a ele, e o quanto divagamos, abrindo mão de estar em contato
com este momento presente. E sem julgamento, ao reconhecer, podemos gentilmente, a cada instante, voltarmos a atenção à nossa respiração. Da forma que ela se apresenta, sem controle. Gentilmente podemos abrir os olhos, mexendo o corpo, as mãos e os pés, e encerrando mais um encontro. Se ainda está difícil para você manter contato com o presente, não tem problema, não desanime. Isso é a meditação. Não é uma luta, não é um objetivo. É apenas um estado de presença das percepções, de tudo que acontece, interna e externamente, a todo momento. E o êxito só vai ser adquirido se obtivermos a disciplina de fazermos sempre, sem nos boicotar da desistência. Até o próximo encontro.